Boa tarde, crianças, dando início à nossa atividade de hoje, a nossa correção, na verdade. Lendo o primeiro texto, Almanaques. O almanaque foi inventado numa época em que não havia muitas publicações populares. Ele era, em princípio, destinado ao público do campo e, por isso, foi sempre marcado pela informação sobre o tempo. Por exemplo, no campo, as entradas das estações são muito importantes. Elas marcam o começo do frio, do calor, das chuvas, o que é fundamental para semear e colher. Os almanaques eram um misto de informações úteis, fatos pitorescos, diversão e propaganda. À medida que as revistas foram aparecendo, os almanaques foram sumindo. As revistas são os almanaques modernos. Texto de Ruth Rocha. Observamos aqui que esse texto trata-se de um informativo, que está informando sobre os almanaques, né? Temos a questão número 1. O motivo pelo qual os almanaques foram sumindo foi... Vamos lá. Aqui no texto, voltando para o texto, a gente tem à medida em que as revistas foram aparecendo, os almanaques foram sumindo. Lembram daquela retomada ao texto? Retomando aqui ao texto, a gente pôde observar, né? À medida em que as revistas... melhorar aqui. À medida que as revistas foram aparecendo, os almanaques foram sumindo. Vamos lá. Na letra A, o motivo pelo qual os almanaques sumiram, né? Será que foi a ausência de muitos leitores? Não. O desaparecimento das revistas? De jeito nenhum. O encerramento das publicações? Não. Observamos aqui que trata-se do surgimento das revistas. Então, a letra D. Questão 2. A palavra modernos, na linha 16, observando lá no texto, está bem no finalzinho do texto, a palavra modernos. Tem o mesmo sentido de, quando colocou, as revistas são os almanaques modernos. Será que vai ser os almanaques atrasados? Ora, se as revistas acabam de surgir, né? Então não é. Então essa letra A está fora. São os almanaques, né, são atualizados, né? Olha, já temos uma suspeita. Letra C, importantes, ultrapassados? Não. Então, a letra C não é, a letra D também não. Trata-se aqui de atualizados. Certo? Vamos para a questão 3. Temos um texto. O pastor e o lobo. Um pastor costumava levar seu rebanho para bem longe da aldeia. Fazia então uma brincadeira de mau gosto. Socorro, socorro! Gritava. Os lobos estão atacando os meus carneiros. As pessoas largavam o que estavam fazendo e corriam para ajudá-lo. O pastor tossia-se de rir, pois não havia lobo algum. Um dia apareceram lobos de verdade. Enquanto eles devastavam o rebanho, o pastor, horrorizado, gritava: socorro, socorro, corram, senão vão chegar tarde demais. Não tem a palavra demais. Chegar tarde. As pessoas pouco se incomodaram. Pensavam que o gozador estava fazendo mais uma das suas. E assim ele perdeu todos os seus carneiros. Triste, disse ele com seus botões. Os mentirosos só ganham uma coisa: não serem acreditados nem quando dizem a verdade. Observando aqui na fonte, a gente já observa, temos o autor, que trata-se de uma fábula. Fábula tem como finalidade transmitir ensinamentos. Fábula é um texto narrativo, narra fatos. Questão 3. Expressão, com seus botões. Linha 19. Vamos lá para o texto, tá aqui. Com seus botões. Tem o mesmo sentido de.
em todo caso, vamos pensar em botões. Botões são objetos, né, que podem enfeitar uma roupa ou então que usa para se fechar, que a gente bem conhece, uma camisa, uma calça, um short, né? Vamos lá. Trocando essas palavrinhas que a gente pode trocar por botões. Triste, disse ele, cansado. Faz sentido? Não, né? B. Triste, disse ele, corajoso. Corajoso, se ele já estava gritando pelas pessoas para ajudar. Letra C. Triste, disse ele, pensativo. Os mentirosos só ganham uma coisa. Então, a palavra que vai fazer mais sentido, que é o sentido com os seus botões, pensativo, certo? Próximo texto. A queixa do pavão. Chateado porque tinha uma voz muito feia, um pavão foi queixar-se com a deusa Juno. É verdade que você não sabe cantar? Disse a deusa. Mas você é tão lindo. Para que se preocupar com isso? Só que o pavão não queria saber de consolo. De que adianta beleza com uma voz destas? Ouvindo aquilo, Juno se irritou. Cada um nasce com uma coisa boa. Você tem beleza, a águia tem força, o roxinol canta. Você é o único que não está satisfeito. Pare de se queixar. Se recebesse o que está querendo, com certeza ia achar outro motivo para reclamar. Observe aqui que o texto já nos dá aqui no finalzinho. Observe bem. Moral. Em vez de invejar os talentos dos outros, aproveite o seu o máximo. Observou aqui? Moral. É um texto narrativo, uma fábula, transmite informações. Transmite ensinamento. Questão 4. Nesse texto, a palavra consolo. O que é que ele não queria saber? Ele não estava se queixando, não estava chateado. Olha, ele tinha beleza, mas não era o bastante. Ele queria cantar bem. Então, consolo lá no texto, na linha 9, significa conforto, crítica, lamentação ou pretexto. Ora, se ele estava reclamando, se queixando, e a deusa quis agradar de uma certa forma, então ele não queria saber de conforto. Letra A. Texto da quinta questão. Pássaros constrói Singapura em abacateiro. Texto de Glaucia Leal. Numa metrópole como São Paulo, não são apenas as pessoas que têm problemas de espaço e habitação, as aves também. Em um abacateiro de galhos secos, na rua Álvaro Gomes, em Santana, na Zona Norte, uma família de joões de barro está construindo 2 pequenos prédios com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo, chamado de salão de festas, pelos moradores da região. Texto retirado do O Estado de São Paulo, 29/3/98. Observe que o texto aqui, Estado de São Paulo, é o nome de um jornal. Então, o texto é uma notícia, texto narrativo que quer noticiar um fato. Questão número 5. Segundo o texto, joões de barro, lá na linha 6, são nomes de, observando aqui, quando a gente volta ao texto que diz que não são apenas as pessoas, mas também as aves. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Uma família de joões de barro está construindo 2 pequenos prédios com 3 andares. Os pássaros ergueram ainda um terceiro cômodo térreo. Vamos para cá. Então, joões de barro trata-se de quê? Árvores, aves, pessoas ou prédios? Acertou quem colocou a letra B. São aves, são pássaros. Último texto. Santos Dumont, inventor, construtor e aviador brasileiro, denominado pai da aviação. Nasceu na fazenda
Cabangu. Hoje, Santos Dumont, perto da cidade de Palmira, em Minas Gerais. Resolveu o problema da dirigibilidade dos balões em 1901 e realizou o primeiro voo público de um avião, com o seu 14 bis em 23 de outubro de 1906. Pronto. O texto aqui fala fatos de uma pessoa. Então, é trecho de uma biografia, texto narrativo, apresenta fatos da vida de uma pessoa. Vamos lá, questão 6. Após a mudança de nome, o lugar onde Santos Dumont nasceu passou a se chamar... Onde foi que ele nasceu? Observe que ele nasceu na Fazenda Cabangu. Hoje é chamado de quê? De Santos Dumont. Acertou quem colocou a letra D, Santos Dumont. Um joinha aí para vocês e até a próxima.